quais eram os instrumentos que os índios fabricavam para suprir suas necessidades diárias, né? A cultura material dos indígenas que viviam nas nossas terras. Bem, o machado de pedra, um machado de pedra polida já, então não é mais, a gente pode dizer assim, na nomenclatura da historiografia, eles já estavam no Neolítico, vamos dizer assim, que eles não usavam mais a pedra lascada, a pedra bruta, como era encontrada na natureza, apenas... A pedra lascada é exatamente isso, pegava a pedra bruta e tirava lascas dela, até ela ficar mais ou menos num formato adequado para o que você queria fazer. No Neolítico, eles já passam a usar a pedra polida, então ela fazia uma espécie de polimento na pedra para que ela adquirisse aquela forma exata que você queria. Eles já estavam nessa fase. Não, naturalmente, ainda não usavam metal. Como eu falei num vídeo lá atrás, no vídeo, eu esqueci o título, mas é no vídeo que eu falo que os carpinteiros portugueses da frota de Cabral construíram a cruz. Então os índios foram apresentados à idade do ferro. Aliás, eles estavam na idade, no Neolítico, trabalhando na pedra polida, e de repente, de uma hora para outra, eles foram apresentados ao ferro. Então isso foi um grande choque de mudança de realidade para eles, né? A mudança, assim, o que eles provavelmente demorariam ainda séculos para desenvolver, eles receberam pronto. Então isso foi um choque para os índios. Mas enfim, eu estava dizendo que eles usavam o machado feito de pedra polida e usavam naturalmente para cortar lenha, tá? Não era uma arma utilizada na guerra, geralmente, tá? Obviamente o machado pode se tornar uma arma, mas não era uma arma adequada para a guerra dos índios. Então, usado praticamente só para cortar lenha. O arco e flecha, que era usado tanto na caça como na pesca e na guerra, tá? Então, a pesca com arco e flecha era uma realidade. Eles usavam também um instrumento, usavam um instrumento chamado... Tem três nomes. Clava, massa, com C cedilha, ou tacape, que é uma espécie de taco de beisebol, só que com a ponta mais rechonchuda, e às vezes nessa ponta eles colocavam pontas perfurantes, né? Então, espinhos perfurantes, alguma coisa assim. Eles construíam também talhas, que eram potes, né? Vamos imaginar uma moringa, e era um pote rechonchudo, com a boca bem larga, que servia para armazenar água e alimentos. Talhas. Eles produziam também panelas e pequenos potes de barro. As panelas serviam para cozinhar os alimentos, mandioca principalmente, e os pequenos potes de barro serviam tanto para comer como para beber, copos, ou serviam como pratos ou como copos. Eles construíam também redes e esteiras com fibra vegetal. Eu já falei que eles sabiam utilizar o algodão, mas não eram exclusivamente feitas de algodão, não eram feitas exclusivamente de algodão as redes, eram feitas também com fibra vegetal, palha de coco, entre aspas, né? Não tinha coco no Brasil, mas palha de palmeira, alguma coisa assim. Muita gente se surpreende com isso, né? O coco não é típico aqui do nosso litoral. Apesar de ter muito coqueiro no litoral, eu tô quase certo, 99% de certeza, se é que isso existe, de que não existia coco no Brasil. Foi introduzido posteriormente. Depois eu confirmo isso com vocês. Tá, então eles faziam essas redes e essas esteiras com fibra vegetal, fabricavam canoas, eu já mencionei isso quando eu falei do relato do Caminha, e essas canoas eram geralmente escavadas no tronco de uma árvore. Eles usavam fogo, às vezes, para fazer isso, né? Iam queimando a madeira e escavando até ficar no formato que eles queriam, mas eles faziam canoas também, embarcações com cascas de árvore, né? Grossas, que iam sendo unidas com cipó, até ficar no formato que eles queriam. Eles praticavam também a caça. Vamos falar um pouco agora da caça, da coleta e da pesca e da agricultura. Eles praticavam a caça, e qual era os animais mais almejados, né, que eles mais desejavam pegar? Pacas
porcos do mato e alguns pássaros. Tá? A habilidade deles para pegar alguns pássaros era realmente um negócio assombroso. Tá? Os relatos dizem que eles eram verdadeiros ninjas aí para pegar os pássaros na natureza, fazendo armadilhas ou até pegando eles com a mão mesmo, uma coisa impressionante. Então a caça era a paca, o porco do mato e alguns pássaros. Para pescar, aqui tem umas coisas bem curiosas. É o seguinte, eles pescavam de várias maneiras. Primeiro que eles deixavam as suas aldeias, suas construções próximas aos rios, porque a pesca era elemento fundamental na sobrevivência do índio. Então, para pescar, eles usavam o arco e flecha, eu já falei isso. Eles usavam redes, certo? Redes para pescar. Eles usavam um instrumento chamado covo. O que era o covo? Era uma espécie de armadilha feita com esteira. Então, vamos pensar assim numa espécie de... Eu não sei se vocês já viram, aqui no mar tem muito. O pessoal coloca uma armadilha como se fosse uma grande rede, mas não feita de tecido, e ela faz uma espécie de cerca dentro da água. Então, quando a maré sobe, no caso da pesca no mar, mas também no caso desses rios à beira-mar, que quando a maré sobe, o volume de água sobe, os peixes vêm, entram ali naquela espécie de labirinto e não conseguem sair quando a maré baixa. Eles ficam ali, o pescador vai lá e pega. Então eles faziam isso. Pescavam também com as clavas, os tacapes, dando porrada nos peixes, tá? Eles pescavam com as mãos, eram excelentes nadadores. E aqui o mais interessante, eles usavam um negócio chamado timbó. O que é o timbó? Timbó era uma planta, não uma planta, uma família de plantas que elas soltam a toxina. E aí eles colocavam essas plantas na água, aquela toxina envenenava o peixe, e depois eles pegavam ou o peixe morto recentemente, ou o peixe morrendo já, bobo, né? Lerdo. Muito interessante esse negócio do timbó. Na coleta, eles coletavam principalmente frutos na natureza, tá? Então isso é importante. A coleta é na natureza brava, selvagem. Eles não... Quando eles plantam, obviamente, é agricultura, mas quando você vai para o mato colher os frutos, isso é coleta. Então a coleta era de frutos, algumas raízes, apesar que as raízes geralmente vinham da agricultura, e mel. Eles coletavam também o mel, que é um alimento muito nutritivo e tal. E na agricultura eles plantavam mandioca, eles plantavam batatas, carás, inhames. Eles provavelmente cultivavam também o urucum e o genipapo. O urucum é urucu, né? Assim, tem também esse nome, urucum, mas o que eu achei no dicionário é urucu. É um chocalhozinho, assim, uma frutinha que parece um chocalho cheio de sementinhas dentro e solta uma tinta vermelha. Tá? E aquilo ali eles usavam para tingir os corpos. Tem também, no dicionário fala que o urucu também é conhecido como açafrão, mas o açafrão é uma raiz amarela, né? E o urucum é vermelho. O genipapo, eles extraem uma tinta preta do genipapo, mas é um fruto muito doce que eles usavam para fazer doce, para fazer licor. E eles usavam também, apesar de não ser uma coisa que eles plantavam, mas eles gostavam muito de colher o caju para fazer uma bebida. Tá? Bem, acho que é isso aí. Algumas curiosidades sobre como os índios se relacionavam com a natureza, que instrumentos eles usavam para poder sobreviver, que alimentos eles plantavam, né? E aí deu para a gente ter uma noção, né, como eles já estavam, apesar de, comparados com os europeus, estarem num grau muito mais baixo de desenvolvimento técnico nessa área, nesse aspecto, eles já estavam bastante avançados, polindo as pedras, utilizando o fogo com tranquilidade, com perfeição, esculpindo a madeira para fazer canoas. Então isso facilitava a pesca, que eles podiam pescar depois nas canoas. E na guerra também havia assim uma espécie, uma capacidade, né, um desenvolvimento técnico bastante avançado. É óbvio que eles não conheciam a pólvora, então estavam em grande desvantagem, mas entre aspas, né, em comparação com outros povos do mundo,
que também não conheciam a pólvora, eles estavam num nível de desenvolvimento bastante razoável. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês.